Então, agora nós vamos dar início ao acompanhamento da evolução de uma estrela. A gente tende a usar um negócio meio antropomórfico, assim, né, que é a vida da estrela e as etapas da vida e tal. A gente acaba falando isso, mas eu acho meio esquisito, né? Não tem nada de vida, é um processo, um ciclo, uma coisa que não tem nada a ver com vida. Então, a primeira etapa, vocês viram ali a transparência inicial, é a formação da estrela. Então, onde não tinha estrela, um dia aparece estrela. Da onde que elas aparecem? Do nada, assim, tipo, geração espontânea. É um negócio super engraçado na história da biologia. As pessoas acreditavam até 1800 e passado de 50 que existia geração espontânea, né? Que a vida surgia do nada. Ele levou o Pasteur lá para fazer aquelas experiências que ele conseguia isolar material orgânico, não deixar ter contaminação nenhuma e mostrar que não tinha formação de estrela do nada, de vida do nada. Então a gente poderia também imaginar que as estrelas se formam do nada. Claro, onde não tinha estrela, de repente começa a surgir matéria. A gente não vê isso, a gente vê a matéria sendo reprocessada. Embora no Big Bang tenha uma coisa de criação que nós falaremos no futuro breve. Tá? Então aqui ó, tem uma foto de um negócio super famoso que é a nebulosa de Órion, essa cor de rosa que está aqui. Isso aqui vocês podem ver a olho nu. É a Mariazinha do meio das três Marias. Tem as três Marias e as três Mariazinhas na constelação do Órion. Já vou mostrar uma foto daqui a pouco. Ela é a Mariazinha do meio. Essa a nebulosa mais fácil de ver num telescópio, num binóculo e também a olho nu. Se olharem a olho nu, vocês vão ver uma manchinha. Dá bem para ver que não é uma estrela. Ela tem um tamanho angular assim. No meio dessa nuvem, a gente olha e vê um monte de estrelinha, tá? Com o telescópio a gente vai olhar para lá e ver 4 estrelas no meio. Se vocês forem ali no observatório da UFSC, uma noite razoável, vocês enxergam facilmente essas 4 estrelinhas. Se vocês olharem com infravermelho, vocês vão ver isso aqui, ó. Tá? Esse negócio é impressionante, porque ali estão as 4, aquelas que a gente vê a olho, sem ser infravermelho, com luz visível, mas tem centenas de estrelas escondidas no meio desse negócio que a gente não vê por 2 razões. Não vê com os olhos, né, com a luz visível através do telescópio. A primeira, porque tem tanto gás na volta que bloqueia a luz mais vermelha. A outra, porque as estrelas são frias e são corpos negros mais frios, emitem no infravermelho ainda, quase não emitem no visível. Então a gente não vê se não olhar com infravermelho. Então infravermelho porque elas são mais brilhantes e também porque a radiação atravessa o gás e a poeira que estão ali misturados. Tá? E esse tipo de coisa tem um monte céu afora. A região da constelação do Órion é uma região que está cheia disso. Aqui tem mais uma fotinho, uma coisa famosa, que é a nebulosa da cabeça do cavalo. Essa é uma mancha preta ali, que por um milagre, assim, parece realmente uma cabeça de cavalo. A gente que é astrônomo gosta de inventar que uma coisa parece com outra, as coisas em geral não tem nada a ver. Essa nebulosa da cabeça de cavalo parece um pouco cabeça de cavalo. De novo, aqui você tem uma foto em luz visível e aqui uma foto em infravermelho. Tá? No infravermelho, a cabeça do cavalo, que é preta, no visível, ela parece razoavelmente brilhante. Aí tem algumas estrelas que já se formaram também. Essas estrelas que se formaram, elas produzem luz, essa luz esquenta o gás e ele reemite o gás. O gás que está sendo esquentado pelas estrelas, no caso aqui da cabeça do cavalo, está sendo bem pouco esquentado. Tá? Então, ele emite no infravermelho, por isso que no visível ele é preto e no infravermelho ele é brilhante. Aqui tem uma foto que é bem boa, então a constelação do Órion, na luz visível, as três Marias, e aqui embaixo as três Mariazinhas. Então, só para aproveitar que eu falo dessas estrelas com frequência, né? Aqui está a vermelha, que é Betelgeuse, e lá embaixo está a Rigel, que é uma azul. As três Mariazinhas, Mariazinha do meio é a nebulosa do Órion. Agora, olha como a gente enxerga isso no infravermelho. É um enorme de um complexo de nuvens que a gente chama de nuvens moleculares, sabe? São nuvens frias que ainda têm muitas moléculas. Essas nuvens, às vezes, elas começam a contrair em algum lugar. E aí, nesse um lugar que começa a contrair, pode formar uma bolha. Essa bolha vai
fazendo assim, e aí vai esquentando conforme a gente calculou naquela aula ali sobre contração gravitacional, onde eu estava falando qual seria o tempo de vida de uma estrela se a única fonte de energia da estrela fosse a contração gravitacional. A gente fez o cálculo, deu 10 milhões de anos por aí, certo? É isso que acontece no começo da vida da estrela. Aquele gás vai contraindo, isso vai produzindo calor, vai esquentando o interior da estrela e, por esquentar, vai emitindo radiação para fora. Então a gente vê essas estrelas um brilho numa temperatura mais baixa, porque ela não chega a esquentar tanto, mas esquenta. Aqui tem uma outra, só para mostrar mais um tipo de nuvem que tem no meio interestelar. Aqui tem uma nuvem bem escura, praticamente não tem estrela nenhuma aqui, tá? E aqui tem uma foto da mesma nuvem no infravermelho. Então tem estrelas que estão atrás dela que vocês enxergam no infravermelho, porque o infravermelho atravessa com facilidade a poeira e o visível não atravessa. Uma outra que eu não coloquei aqui, vocês podem procurar, chama saco de carvão. Em inglês é coal sack. E está no meio do Cruzeiro do Sul. Vocês olham o Cruzeiro do Sul, um lugar bom, bem escuro, vocês veem a cruz, está tudo meio esbranquiçado por causa da Via Láctea, que está ali, né? Então, tem as 5 estrelas do Cruzeiro, o esbranquiçado da Via Láctea, e entre a alfa e a beta do Cruzeiro do Sul, a gente vê que não tem estrela, ali está preto. Parece, ali não tem nada. Não, não é ali não tem nada, ali tem uma coisa dessas. Tem uma nuvem de gás frio, bastante poeira que bloqueia a luz das estrelas que estão atrás. Se você tirarem uma foto, uma câmera infravermelha daquela região do Cruzeiro do Sul, vocês vão ver a mesma coisa que estão vendo aqui. Um monte de estrelinha escondida lá atrás. Tá, isso aqui é o nosso quadro geral da formação da estrela. Aqui começa com uma nuvem de gás gigantesca. Tá? Então, aqui colocou ali o tempo, né, de contração. Então, tipo, 2 milhões de anos para chegar nesse estágio aqui. Tá? Daí depois aqui é 30 mil anos. E depois dá 100 mil anos. Mas você imagina, tem uma bola de gás e ela vai diminuindo de tamanho. Isso que é o que interessa mesmo para a gente. E à medida que vai diminuindo de tamanho, você tem uma outra coisa, que é o efeito bailarina. Eu vou fazer aqui para vocês aquele negócio que a gente vê os bailarinos e patinadores fazendo. A pessoa gira assim com os braços abertos e daí fecha os braços e gira super rápido. Não, eu não quero cair na frente da câmera. Façam isso em casa. Isso é conservação de momento angular. Então tem uma coisa muito grande girando bem devagarzinho. À medida que essa coisa vai diminuindo de tamanho, que é o que os bailarinos fazem, diminui o momento de inércia. Para conservar o momento angular, tem que aumentar a velocidade de rotação. Então, essas nuvens, à medida que elas contraem, esquentam e liberam calor, a outra coisa que elas fazem, elas começam a girar mais rápido em relação à rotação que elas tinham antes. O que uma coisa mole faz quando ela gira rápido? Ela achata nos polos, né, na direção dos eixos de rotação. A Terra é um pouco achatada, mas se você olhar em Júpiter, que é uma bola de gás que gira muito rápido, por sinal, comparado com a Terra, Júpiter é muito maior que a Terra e gira uma volta inteira em 10 horas, enquanto a Terra, vocês sabem. Então vai achatando nos polos, mas Júpiter é uma bola de gás já bem formadinha, assim, imaginem uma bola de gás totalmente rarefeita. Ela vai acabar chegando nesse ponto aqui, ó, de ficar um disco. Então a gente imagina e a gente vê que estrelas em formação têm um disco. Isso é o que a gente chama de protoestrela. E ainda por cima, isso aqui ajuda a gente a entender também a formação de estrelas, de planetas. Porque lá no meio da nuvem vai ficando o grosso do material, mas nessa volta aí fica esse disco de gás e poeira. Pode também acontecer o mesmo processo, dá uma sacudidinha aqui, uma chacoalhadinha ali e começa a formar bolhas nesse lugar, e essas bolhas vão contraindo, e aí daqui a pouco ela já tem massa suficiente para trazer mais um pedacinho daqui, um pedacinho dali, esse negócio vai agregando e vai formando os planetas. Tá? E enquanto isso, lá no meio, a estrela vai continuar encolhendo, 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 até que chega um ponto que a gente atinge as condições necessárias para ter fusão nuclear. Tem que aumentar a temperatura e aumentar a densidade, conforme a gente já viu antes. No momento que isso acontece, tchum,
faz-se a luz começa a brilhar como uma estrela. No começo está cheio de poeira, cheio de coisa na volta, então essas estrelas ainda emitem muito no infravermelho, não elas exatamente, mas a região ao redor delas vai esquentar e emitir no infravermelho. Aqui, ó, tudo isso que eu falei pode ser resumido nesse diagrama HR. Eu não vou entrar no detalhe disso aqui, mas isso aqui tudo a gente calcula e aprende a calcular na pós-graduação em astrofísica, modelos de estrutura de estrelas. Um pouco, sim, a gente chega a fazer como estudante, né? Mas pelo menos entende a teoria toda detalhada por trás disso. Então aqui, ó, é a fase da contração da estrela, até ela vir e chegar na sequência principal. Tá? E aqui, obviamente, está a sequência principal. Eu não expliquei, né? Isso aqui é um diagrama HR, como todos os outros. Temperatura, luminosidade, e a estrela desce ao longo dessa linha aqui. É curioso de ver que depois, quando a estrela sair da sequência principal, ela vai subir ao longo de uma linha praticamente igual a essa aqui. Isso aqui chama linha de Hayashi, que é o cara que descreveu isso aí. Tem uma boa razão física para isso, que também a gente não vai ver aqui. Essa foto aqui talvez eu devesse ter mostrado antes do diagrama HR. Na verdade, são duas fotos de dois objetos diferentes. O da esquerda está no infravermelho e o da direita é no visível. Não, é o contrário. Esse é no infravermelho e esse é no visível. São objetos de verdade, tá? Isso não é teoria, como era aquela figura anterior, não é, como é que se diz, concepção artística, mas sim fotos de objetos em que se vê a nuvem tapando, dá para ver que tem uma pontinha de estrela aqui e ali no outro tem uma pontona de estrela aparecendo para fora. Tá? Então a nuvem de gás está achatando, achatando, achatando e lá no meio começa a aparecer já a bolinha que está virando estrela. Isso aí tem inúmeros exemplos, então esse negócio é bem compreendido, mas pensem que isso é bem compreendido graças a muito trabalho e não é tão recente. Assim, esse quadro todo de formação de estrelas em nuvens de gás se consolidou nos anos 90, mais ou menos. Final dos 80, começo dos 90, apararam as arestas e tem esse quadro que eu estou dando para vocês aí como uma história bonitinha, assim, em 15 minutos. Aqui é o diagrama HR, como tantos outros que a gente já viu. O interessante esse aqui é que é um aglomerado de estrelas super jovem. E o que vocês veem aqui é o contrário daqueles outros que a gente vê, né? Os outros que a gente vê, a gente tem a sequência principal e aí, pá, falta estrela depois de um certo ponto, falta estrela depois do outro ponto. Esse aqui, as estrelas já estão aqui, ó, na sequência principal, só que aqui embaixo, nas de baixa massa, é que elas não estão na sequência principal. E a razão disso é o contrário daquelas outras. Essas aqui não estão na sequência principal porque elas ainda não terminaram de fazer a contração e começado a fazer a fusão nuclear. Então, se isso é verdade, é óbvio que as estrelas de baixa massa, a contração é mais lenta do que as estrelas de alta massa, porque as de alta massa aqui já estão certinhas em cima da sequência principal, e as de baixa massa ainda não estão. Então, uma nuvem de massa muito grande colapsa muito mais rápido do que uma de massa pequena. Essa é a conclusão que a gente tira daí e que é bem explicada, entendida do ponto de vista teórico. É aqui só para vocês olharem em detalhe depois, mas é a mesma coisa que aquela figura, só que aquela figura é uma ilustração bonitinha de livro, isso é uma ilustração de um paper onde os caras realmente mediram as temperaturas e as luminosidades de várias estrelas num aglomerado. E está aí para a gente dar uma olhada. Bom, essa é uma foto de uma galáxia que a gente não está falando de galáxias ainda, mas é interessante a gente ver o seguinte, ó, você tem uma galáxia espiral, está o núcleo da galáxia aqui e os braços espirais vindo aqui. Então essa é uma galáxia com um núcleo razoável e dois braços espirais, tem um aqui e um aqui. Ao longo desses braços vocês enxergam uma faixa escura aqui, que é gás e poeira frios. Tá? E um pouco mais para o lado de fora dos braços, ó, se eu vier para baixo aqui nessa figura, vocês veem tudo brilhante. Tá? E aí vocês têm gás brilhando e tem um monte de estrelas jovens, e se vocês olharem essas bolotas, assim, parecem umas estrelas mais brilhantes, olharem com o telescópio, vocês vão ver que um monte dessas coisas são aglomerados de estrelas.
regiões dessas que a gente estava olhando ali, como aquela do Órion. Então você tem as vastíssimas regiões, né? Lembra disso aqui vai ter mais ou menos uns 100 mil anos-luz, é uma galáxia parecida com a nossa. Tá? E aí vocês têm ao longo desse negócio faixas enormes formando estrelas. E atrás disso, onde vocês veem a faixa escura, que parece que ali não tem nada, ali está cheio de gás frio que vai acabar sendo esquentado. É um negócio que é muito bonito de ver, assim, tem regiões que tem uma fronteira entre o gás frio e o quente, e vem uma onda de choque, assim. E essa onda de choque vai criando o adensamento no gás e ali vai formando um monte de estrela. E ali onde começa a formar um monte de estrela, forma estrelas de massa alta e algumas delas têm a massa tão alta que vira uma supernova. As estrelas mais massivas explodem na forma de supernova, daqui a pouco a gente vai falar delas. Quando explode uma supernova dessa, gera uma nova onda de choque. E essa onda de choque penetra na região mais fria do gás, condensa o gás, forma estrela nova e aí vocês têm sucessões e sucessões de formação de estrelas. Que a gente consegue inclusive ver em algumas regiões especiais, assim, que dá para ver isso com detalhe. Aí, claro, tem que ser dentro da galáxia, porque nas galáxias externas a gente não vê esse grau de detalhe. A gente vê direitinho, assim, dá para ver as estrelas nessa faixa foram formadas numa onda, depois nessa faixa formada em outra onda, depois nessa faixa formada em outra onda, e a gente consegue inclusive ver a diferença na composição química dessas estrelas, porque quanto mais recentemente elas são formadas, mais elementos pesados, como a gente chama na astronomia, com a massa acima do hélio, vão aparecendo, porque esses elementos são criados no interior das estrelas. Aí quando as estrelas explodem, elas esparramam esse negócio tudo pelo meio interestelar, isso vai sendo misturado nessas nuvens, e as nuvens vão ficando cada vez mais contaminadas por elementos mais pesados, e dá para ver a variação de metalicidade, a gente chama. Para o astrônomo, qualquer coisa que tenha massa atômica mais pesada, maior do que o hélio, é chamado metal. Então, se tem carbono, a gente diz, tem metalicidade naquela estrela. Então, vendo sucessivas formações estelares, vocês veem a metalicidade aumentando. Então, eu vou acabar esse acaba aqui, e daqui a pouco nós vamos falar da sequência principal.